Mate no ar e hoje para vocês mais um aulão exclusivo de raciocínio lógico. Raciocínio lógico muito pedido por você concurseiro, por você concurseira. Hoje vai trabalhar a fazer proposição, vai falar de o que são conectivos, já fala sobre tabela verdade, como você aprender a montar uma tabela verdade com os conectivos, você vai ver exemplo, contra-exemplo, enfim, vamos fazer muita coisa bacana. Então fica ligadinho, deixe seu like dele já e vamos assistir, vamos participar, assistir ou participar. Então olha só, raciocínio lógico, uma coisa que cai muito nos concursos, todos os concursos, raciocínio lógico é essa tal de proposição, A proposição, os conectivos, tabela verdade. Do que é a proposição? A proposição é todo o conteúdo de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo e que o qual pode ser verdadeiro ou falso. Então, assim, o que quer dizer isso? Ela vai exprimir um sentido completo, que seja verdadeiro ou que seja falso. Por exemplo, se eu falo assim, 5 é um número par, ponto. Ou 5 vai ser par, ou 5 não vai ser par, Ou é verdadeiro ou é falso. É claro que você que já estudou e assistiu às aulas sobre número par e ímpar, você sabe, que 5 é par. Então, você vai falar assim, você vê 5 é par, número par, Você vai falar assim, ó, isso é verdadeiro. Então, eu vou botar aqui, ó, um vezinho de verdadeiro. Não resta dúvida, tá? Um outro exemplo, ó, 7 é o número primo. Aí você vai falar, números primos? O que é um número primo? É aquele número que eu só posso dividir por ele mesmo e por 1, Então ele não tem nenhum divisor que seja diferente dele mesmo ou do 1, tá certo? E ou do 1, tá? Então você imagina o 7. O 7 ele é primo, só posso dividir o 7, por ele por 1. Então isso aqui se torna uma proposição. Por quê? Porque é uma informação verdadeira, é uma frase verdadeira, Olha o terceiro aqui. Ceará é um estado do Nordeste. Aí você fala, ixi, agora é minha aula de geografia, Estado do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, mas o que quer saber? O Ceará. Ele está afirmando que o Ceará é um estado do Nordeste. De fato é. Não é do Sudeste, não é do Sul, não é do Centro-Oeste, nem do Norte. Então, aqui eu falo assim, isso é verdade, tá bom, isso é verdade. Digamos que algo aqui, não fosse verdade. Eu posso incluir, por exemplo, aqui uma frase tipo 4, por exemplo, 4 é um número ímpar, ponto. Aí alguém vai falar assim, não, 4 não é ímpar não, 4 é par. Aí eu falo, não, verdade, 4 é par. Então essa informação aqui, ó, esse informe de 4 é um número ímpar, você já sabe o que é uma mentira, é uma falsidade, Então, eu vou colocar um Fzinho aqui, só para vocês verem que também ele é uma proposição. Por quê? Porque ele é uma frase, É uma frase cujo conectivo de sentido completo. Então, só pode ser verdadeiro ou falso. Então, aqui eu trouxe 3 verdadeiras e coloquei mais uma falsa aqui para a gente entender o sentido de proposição, beleza? Aí você fala assim, então o que não é proposição? Um contra-exemplo aqui, ó. Quanto custa a passagem do metrô? Interrogação. Uma frase interrogativa não é uma proposição. Porque eu não falar assim, olha, quanto custa a passagem do metrô? Aí eu falar verdadeiro, falso. Isso é a resposta? Não. Eu ia falar assim, ó, custa 10 reais, custa 5 reais, custa 3 reais, Ficou uma dúvida na história. A gente não sabe se é falso ou verdadeiro, porque toda pergunta, toda frase interrogativa, ela não é proposição. Aí, Evandro, se eu falar assim, menino, vem cá agora. Eu vou usar uma exclamação no final. Eu estou chamando a atenção, Então, também toda frase que chama a atenção, tem uma interjeição, uma exclamação, ela também não é proposição, porque ela não tem um sentido completo, beleza? Então aqui, ó, 5 é um número par. Ponto. Ele é verdadeiro. 7 é um número primo. Legal, é verdadeiro. Se eu falar assim, 8 é um número primo, opa, 8 não é, porque 8 eu posso dividir por 8, por 1, por 2, por 4. Aí você fala assim, não, 8 não é primo não. Aí eu vou colocar aqui falso, mas não é a proposição, é uma proposição, beleza? Então assim, ó, já então pegamos aqui, bem objetivo, o significado de proposição, Não podemos esquecer que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, beleza? Exemplo, contra-exemplo, e a observação ali, que uma proposição não pode ser verdadeira
e falso ao mesmo tempo. Ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Beleza? Então uma proposição ou é verdade ou é mentira. Como essas aqui, ó. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é falso. Ou uma coisa ou outra. Se eu falar 5 é um número par, aí você vai falar assim, é verdade. Aí de repente quem está com dúvida fala, e também é falso, é mentira, né? Não pode. Ou é verdade ou é mentira. Porque é uma afirmação. Beleza? Passando aqui para a próxima parte aqui, né? Segunda parte aqui do quadro, né? A gente está trabalhando essa teoria para a gente vir entender a tabela verdade, montar uma tabela verdade. A gente vai ver como é que é muito fácil montar a tabela verdade, tá certo? Ver a parte de negação, como é que se nega conectivo da tabela verdade. Vamos ver frases também, vamos trabalhar muita coisa bacana. Fica aí, deixa o like e vamos continuar aí, compartilha também. As proposições são simples ou compostas. Então olha só, ou a proposição ela vai ser simples, ou ela vai ser composta. Mas Evandro, como é que eu sei que ela é simples ou composta? Primeira coisa que é importante. Normalmente os livros, né? Normalmente vai encontrar material, quando se fala de proposição, ela vai usar uma letrinha aqui, P, tá? Esse Pzinho minúsculo, ou vai usar um Q, quando tiver uma proposição e tiver uma outra proposição, né? Vai usar o P, o Q, o R, tá certo? Então aqui eu usei algumas letras, tá? Para poder a gente, óbvio, diferenciar uma proposição da outra, tá? Então a proposição, chamada proposição P. A proposição P diz, Flávio tem 24 anos. Gente, é a proposição, né? Flávio pode ter 24 anos? Sim. Ele pode também não ter. A gente não sabe quem é o Flávio, né? Mas pode ser uma verdade ou uma mentira. Então isso aqui pode ser verdade ou pode ser mentira. Então, como está afirmando, a gente vai falar que é uma verdade. Beleza? A proposição que, esse que minúsculo, diz, Lúcia é loura. Aí você fala, Lúcia é loura? Depende, né? A gente não sabe quem é a Lúcia. E aí ela pode ser loura, como pode ter cabelo preto, ela pode ter cabelo cacheado, tá? Mas podemos falar que essa proposição aqui, digamos que ela seja falsa, né? Porque a proposição, ela pode ser verdade e pode ser mentira, tá certo? São só exemplos. Aí aqui eu crio, a partir dessas duas proposições, a proposição P maiúscula. P maiúscula vai englobar a proposição P e a proposição Q, que diz assim, Flávio tem 24 anos e Lúcia é loura. Agora a gente vai analisar essa proposição P maiúscula. Ó, nesse caso, P minúsculo, Flávio tem 24 anos, ela é simples. Nesse caso, Lúcia é loura, mesmo sendo falso, ela é simples. Ela se tornou composta por quê? Porque ela pegou as duas proposições aqui e se formou uma proposição. Ó, Flávio tem 24 anos, pegou uma proposição, e Lúcia é loura. E pegou uma outra proposição e fez uma única frase. Então, essa frase, ela foi ligada, ela foi, vamos dizer assim, encadeada, enlaçada através de uma palavrinha que a gente chama de conectivo. Conectivo E, né? Então, o conectivo E, ele fez com que essa proposição aqui se tornasse o quê? Composta. Então, a proposição simples, ela é uma frase simples. E uma composta, a proposição composta, ela é sempre ligada por um conectivo, tá certo? Então, aqui, ó, vamos analisar primeiro aqui. Flávio tem 24 anos, eu falei aqui, ele tem 24 anos, é verdade? Ah, é verdade, então tá bom. Então essa primeira proposição, ela é verdade. E Lúcia é loura, aí você olha aqui e fala, Lúcia é loura, não é falso. Então aqui, essa segunda parte, ela se torna falsa porque Lúcia não é loura, tá? Quando a gente for analisar, daqui a pouquinho, a tabela verdade e estudar o conectivo E, a gente vai ver se isso aqui é uma verdade ou uma mentira. Legal? Então vai ver o conectivo E, o conectivo OU, sem então, conectivo se somente se, tá certo? Continuando aqui, temos a proposição Q maiúsculo, tá? Fernanda vai à feira ou ao mercado. É só um exemplo. Eu quero dizer o seguinte, que Fernanda,
ela vai à feira ou ao mercado. Ou ela vai fazer alguma coisa na feira, ou ela vai fazer alguma coisa no mercado. Então se tornou uma proposição. Vou até botar aqui, ó. Flávio tem 24 anos e Lúcia é loura. Vou falar que são proposições simples, para a gente não ter mais dúvida. Flávio tem 24 anos e Lúcia é loura. Eu vou falar que isso aqui é composta, porque tem o conectivo ligando as duas. Aqui eu tenho que Fernanda vai à feira ou ao mercado. Ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela não tem o fenômeno, ela não tem a, ela não sabe, não tem o fenômeno da bilocação, de estar no mesmo lugar dois, ao mesmo tempo em dois lugares, tá? Então ela só pode, ou ela vai à feira ou vai ao mercado. Aí você fala assim, ela pode ir à feira, pode ir ao mercado. Aí seria Fernanda vai à feira e ao mercado. Aí eu usaria o conectivo e, mas usou o ou. Ou quer dizer, ou ela vai para um lugar ou ela vai a outro, tá? Então esse conectivo, ele fez com que Fernanda, ela vai à feira, pode ser verdade ou pode ser mentira. Pode ser VOF. Ou ao mercado, pode ser verdade ou pode ser mentira. Se alguém falar assim, Fernanda, ela foi ao mercado, né? Então, Fernanda vai à feira, ela se torna um F. Por quê? Porque ela foi ao mercado, ou ao mercado. Ao mercado torna verdade, tá? Então, nessa proposição composta, a gente vai também mais à frente analisar o conectivo ou, ok? Então, aqui só para a gente entender o que é uma proposição simples, uma proposição composta. Na proposição R maiúsculo, temos assim, se Gabriel canta, então é feliz. Vamos lá, por que aí? Eu não estou vendo o E, nem estou vendo o OU, mas aqui nós temos o C, então, né? O conectivo C, então, que é um só, tá certo? Com duas palavras, ele também é uma proposição. Tá? Ou a frase é uma proposição, perdão, a frase é uma proposição porque usa esse conectivo, se então, beleza? Que ele é simbolizado, a gente vai ver depois, mas já adiantando, ó, por essa setinha apontando para a direita, que significa o se então. Então, ó, se Gabriel canta, então é feliz. Será que se eu faço assim, se Gabriel não canta, ele é feliz? Se Gabriel canta, então é feliz? A gente vai analisar tudo isso na tabela verdade. Vai ser muito bacana essa análise aí, tá bom? Então eu quero mostrar aqui que aqui também nós temos uma outra proposição porque usamos o se então, proposição composta. E essas palavras, né, utilizadas para formar novas proposições, a partir de outras são chamados conectivos, como nós já falamos. O E, o OU, o se então, o ou, o se somente se, beleza? Então aqui a gente já viu nesse momento o que é uma proposição, vimos exemplo de proposições, vimos o contra-exemplo, vimos que ela só pode ser ou verdade ou falsa, ou uma coisa ou outra, tá? Vimos o que é uma proposição simples, vimos como ela se torna composta, né? Através do conectivo que vamos dizer assim, junta, né? Duas proposições, já começamos a ver alguns conectivos, tá? E agora, já a gente vai partir para montar a nossa tabela verdade, beleza? Espero que você esteja gostando. Enquanto isso, deixa o likezinho, compartilha, comenta e diz se você está gostando. E aí, né? Agora chegou a vez de a gente ver os tais conectivos que a gente falou agora há pouco, né? Os principais conectivos, tá? Os principais são os conectivos E ou se então e se somente se. E aqui a gente vai, né, colocar os símbolos, né, os símbolos dos conectivos referentes a cada um conectivo desse, a cada letrinha ou palavra dessa, certo? Então o conectivo E, ele é representado aqui de vermelho, tipo um chapéuzinho, né, um circunflexo. Então quando tiver alguma proposição composta que tenha esse conectivo aqui, né? O que era esse conectivo, a gente quer dizer o que é e, alguma coisa e outra, tá? O ou já é o contrário, ele é como se fosse um chapéuzinho de cabeça para baixo, ou V, né? Fulano
Ana vai ao mercado ou à farmácia, né? Então, se eu quiser falar com a proposição P, o Ana vai ao mercado ou à farmácia, esse vai ao mercado, Ana vai ao mercado, é o P. E o Q seria o ou à farmácia, né? Então, a gente utiliza o V para o. C, então, é a setinha apontando para a direita, tá? Então, o que isso quer dizer C, então. E o C, somente C, é a chamada bicondicional. Eita, aqui está tortinho. A chamada proposição bicondicional, que a gente já vai trabalhar na prática, né? Que é uma setinha em duas pontas. Só pensar que o C, então, é uma setinha para a direita, ela só vai. E o C, e C somente C, ela vai e volta. É como se imaginasse, tudo que sobe tem que descer, né? Ela vai e volta. Então, ó, conectivo E, chapeuzinho. Conectivo O, Vzinho. Conectivo C, então, e C somente C. Vai e volta. Vamos lá, proposição P, né? Ela diz assim, o Real Madrid é o maior time do mundo. Para quem não sabe, o Real Madrid é um time da Espanha, né? Um time massa, jogou o Ronaldo Fenômeno, Beckham, Zidane, né? Então assim, alguém vai falar assim, não, Levandro, o que você está falando de futebol? Para você entender o seguinte, claro que o Real Madrid, por título, ele é o maior time do mundo, ele é ótica, né? Mas alguém que é muito fã do Barcelona, né? Do Messi, quando jogou lá, do Ronaldinho Gaúcho, vai falar assim, não é o Real Madrid, é o Barcelona, porque o Barcelona ele é o rival do Real Madrid, né? Um grande time também do mundo. Então, isso aqui é uma proposição, né? A proposição, por quê? Está afirmando que o Real Madrid é o maior time do mundo, mas tem gente que vai olhar assim e quer falar, isso aqui é mentira, é o Barcelona, ou é o Bayern de Munique, ou é o PSG, né? Que não tem título nenhum, mas enfim, é uma proposição que eu posso falar que é verdade ou que é mentira, que é verdadeiro ou falso. Aí a segunda, o quê? Né? A segunda proposição aqui, o professor Evandro é seu amigo. Aí você fala, é verdade, é seu amigo. Aí pode ter alguém que falar assim, eu nem conheço, não é meu amigo não. Então ela pode ser verdade ou pode ser mentira. Então aqui, o que importa? Temos uma proposição e temos uma outra proposição. Que essa aqui pode ser verdade ou pode ser falsa. Essa aqui pode ser verdade, pode ser falsa. E em cima disso, a gente vai montar uma tabela. Deixa eu tirar essas pontinhas aqui, tá? Vai montar uma tabela, né? Vai preencher a tabela, dizendo quais as possibilidades, né? Dessas duas proposições. Que essa pode ser verdade, essa pode ser mentira. Ó. A primeira, por exemplo, vou chamar que é a proposição P, né? E a segunda é a Q. Alguém concorda que o Real Madrid ele é o maior time do mundo? Vai falar sim. Então, ó, essa tabela, essa proposição aqui, ela é verdadeira, certo? Aí eu pergunto, o professor Evandro é seu amigo? Aí você fala sim, opa, então também ela pode ser verdadeira. Mas vai ter a pessoa que eu vou perguntar, o Real Madrid é o maior time do mundo? Ela fala também sim. Então eu vou falar assim, então o P é verdadeiro. E a outra, o professor Evandro, seu amigo, vai falar, não, isso é falso. Então, ó, essa pessoa vai colocar o F aqui, ó. Então vai ficar uma V e uma falsa. Mas vai ter aquele torcedor do Barcelona que eu vou perguntar, o Real Madrid é o maior time do mundo? E ela, não. Então vai se tornar o quê? O P vai se tornar aqui F, falso, né? Aí a outra pessoa, eu vou perguntar, o professor Evandro é seu amigo? Ela, sim. Aí, opa, então é verdade. E vai ter aquela pessoa ainda mais ainda do contra, que vai falar que o Real Madrid não é o maior time do mundo, que é falso, e que o professor Evandro também não é seu amigo. Então, ou seja, nessa brincadeira aqui, nós temos essas lógicas aqui para essas proposições, né? A primeira pode ser verdade e a segunda verdade. A primeira pode ser verdade e a segunda mentira. A terceira pode ser falsa, a segunda verdade. A quarta pode ser falsa, a segunda falsa. E em cima, vai ser sempre em cima da tabela P e Q, tá? As nossas argumentações. Tudo começa partindo do P e Q, que são as letras usuais do raciocínio lógico, na tabela verdade, né? Ou na tábua da lógica, que vai ver, né? De uma outra oportunidade, tá? Então, assim, como é que a gente pode fazer também? Vou ensinar um segredinho para vocês, para preencher essa tabela, ou tabela
com mais linhas, né? Fique ligado, tem uns segredinhos aí que a gente vai pegar muito fácil. Alguém fala assim, mas Evandro, é muita letra, eu tenho que entender que aqui é V e V, o outro é V e F, o outro é F e V, o outro é F e F. E quando tem mais uma letra, por exemplo, uma outra preposição, a preposição, por exemplo, R, né? Aí, claro que vai aumentar aqui mais uma coluna e vai aumentar aqui mais 4 linhas, né? Por quê? Porque a lógica das preposições trabalha assim, ó, com a potência de base 2, né? Então, se eu tenho duas preposições, a P e a Q, então o expoente é 2. Quer dizer o quê? Que eu vou ter 4 linhas, tá certo? Se eu tiver mais uma letra, por exemplo, a preposição P, eu tiver Q e eu tiver R, né? São 3. Então, ó, 2 elevado a 3, que é 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu vou ter o quê? 8 linhas, porque eu vou ter 3 colunas. Aí vai aparecer uma outra, e por aí vai, a quarta, que é 16. Então, assim, focando, começa tudo a partir daqui, né? Porque para ser composto tem que ter pelo menos 2, beleza? Então, aqui, a nossa tabela verdade inicial, né? É uma pequena tabela que a gente vai depois aprender a montar a tabela de todos os conectivos importantes, os importantes, né? Tanto o E como o sem então e o C somente C. Então vamos nessa. As operações lógicas com as proposições. Conectivo não, começamos aqui. Operações lógicas com as proposições. Ô, Evandro, é isso que eu queria, né? Porque muita teoria também para exercício, claro. Mas para fazer exercício temos que ter a teoria. E essas teorias é que vão nos ajudar a gente preencher, a gente resolver, a gente entender e a gente acertar os exercícios que estão já esperando por você. É você mesmo. Ah, você que não deixou o likezinho aí, o likezinho aí, tá? Então, ó, então operações lógicas com proposições. Conectivo não, né? Que o não quer dizer uma negação. Não faça isso. O fulano não é alto, a ciclana não é rica, né? Então eu estou negando alguma coisa, tá certo? Então essa negação aqui, ela vai ter sempre quando tiver esse tiozinho, né, na frente, ele está negando. Olha aqui, ó, a proposição P. Fortaleza é a capital do Ceará. Opa, isso é verdade? Claro que é verdade, né? Afirmando, Fortaleza é a capital do Ceará. E aqui, ó, ele quer que negue a proposição P. Ó, não P. Então, não é isso aqui. Se você discorda que Fortaleza é a capital do Ceará, você vai dizer o quê? Fortaleza não é a capital do Ceará. Já neguei a proposição. Por enquanto, só isso, tá? Então, esse tiozinho aqui, ele é uma negação. E ele está negando quem? A proposição P. Quem é a proposição P? Fortaleza é a capital do Ceará. Beleza? Agora aqui a gente parte para a tabela verdade do conectivo não. É isso que a gente falou aqui, a negação, tá? Aqui nós temos a tabela do P e do Q, tá certo? E agora aqui a do não, aí você fala assim, nossa, aumentaram umas duas colunas. Fica calminho, calminha. Primeiro eu vou ter sempre o quê? Vai ter sempre o P e vai ter sempre o Q, tá certo? Então ele quer o quê? Ele vai querer aqui que eu negue o P e o Q. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o não, o tio, né? Não P e não Q. Eu negando o P, ou P, Q, eu negando o P e eu negando o Q. Mas, Evandro, como é que eu vou montar agora em cima de que frase? A tabela é padrão, é isso aqui, ó. Tá certo? Você pode também até começar daqui do Q, né? Esquece isso aqui por enquanto, porque é a tabela específica do não, negação, né? Pode começar daqui do Q, ó. Vai ter sempre um V, uma verdade só e uma mentira, tá? Uma verdade e uma mentira, falsidade, alternando, tá certo? Quando vier do Q para o P, você dobra, você multiplica por 2. E quanto que é uma verdade vezes 2? 1 vezes 2 dá 2, né? Então, ó, eu vou ter 2V e 2F. Esse bate V e V, V e V, V e F, V e F, F e V, F e V, FF, FF. Quando a gente for montar uma tabela com a terceira proposição, a terceira letra, né, por exemplo, um R, aí for aumentar mais 4 linhas, a gente vai ver que isso aqui vai ajudar muito. Se você conseguir gravar, V e V, V e F, F e V, FF, tranquilo. O negócio é que não pode fugir dessa lógica aqui.
Aí ele quer montar aqui, né? Ele, eu, você, todos nós, a tabela, a verdade do conectivo não. E o não aqui é uma negação. Gente, quando eu nego uma verdade, eu falo uma mentira. E quando eu nego uma mentira, eu falo uma verdade. Quando eu nego algo que é verdadeiro, eu estou falando que é falso. Quando eu nego algo que é falso, eu falo que é verdadeiro. Então, ó, a tabela do não P. Se eu estou negando essa linha aqui, né? Aqui, não P, então aqui é V, o não P vai ficar F. Se eu nego V, eu vou ter F. Se eu nego F, eu vou ter V. Se eu nego F, eu vou ter V. Então a tabela da negação do P é toda ao contrário do P, ao contrário, né? A mesma coisa do Q, né? Quando eu nego aqui, ó, não Q, quando eu nego o V, a verdade, eu estou falando uma mentira, é falso. Nego a mentira, falo uma verdade. Nego uma verdade, falo a mentira, falso. Nego a mentira, falo uma verdade. Percebam que o não P e o não Q nada mais é do que a negação contrária do P e depois o contrário do Q. Bem tranquilo, tá? Não te nega alguma letra, é só botar o oposto de cada uma das letras, em cada uma das linhas. Então aqui montamos a tabela do conectivo não, beleza? Tranquilo? Enquanto isso, likezinho. Eu tô com um pouquinho de sede, mas eu vou nessa. Daqui a pouco aí a equipe vai mandar água, se Deus quiser. Não quero chuva não, eu quero água para beber. Então vamos lá, conectivo E, que é a conjunção, né? E aquele famoso chapeuzinho que eu falei aqui no início, ó. O E, o chapeuzinho, tá? O conectivo. Vou até colocar ele aqui mais, né, mais aberto aqui, de vermelho, para ficar bem nítido, ó. Esse aqui é o conectivo E. Ele é simbolizado por esse tipo circunflexo, esse chapeuzinho. Na proposição P, na primeira proposição, diz o quê? 30 é divisível por 3. E você concorda com isso? Eu concordo, porque 3 vezes 10 dá 30. Ou 30 por 3 dá 10. Claro que isso aqui é uma verdade, né? Isso aqui é uma verdade. Então se vê que é de verdadeiro, tá certo? Na proposição Q, diz o quê? Que 30 é divisível por 5. Aí você fala, por 5 é tabuada, né? 5 vezes 6, 30. 30 pode dividir por 5, dá 5. Aí você fala assim, é uma verdade. Tranquilo, é uma verdade. Não tem nada a ver com conectivo. Tá? Tem a ver com proposição, verdadeiro ou falso, tá certo? Então aqui, quando eu for montar a proposição composta, né? Aqui é simples, aqui é composta. A gente lê P e Q, que o circunflexo, ele é E. Então, P, E, Q. Então, eu vou escrever, né? 30, ó, 30 é divisível por 3, porque é uma verdade. E, né, que é o conectivo E, por 5. Virou uma proposição composta, porque se 30 é divisível por 3 é verdade, e 30 dividido por 5 é verdade, e quando ele me pedir P e Q, o circunflexo é E, né? P e Q. Então quer dizer que eu vou juntar, eu vou pegar as duas proposições e transformar em uma proposição composta, né? Aqui simples composta. O que transformou-a numa composta? O conectivo E, tá? Então os conectivos eles servem para isso, tá certo? Então 30 é divisível por 3 e por 5. Então aqui, ó, tem uma verdade, né? Tem uma verdade. E aqui tem outra verdade, porque lá em cima a gente analisou. Opa! E aqui, lá em cima a gente analisou também que é verdade, tá? Uma coisa importante, que quando a gente for trabalhar com a tabela do E, a gente vai ver que o E, ele só vai ter uma proposição verdadeira quando as duas proposições elas forem verdadeiras. Como essa aqui, né? 30 é divisível por 3 e por 5. Se as duas são verdadeiras, essa proposição toda ela é verdadeira, tá certo? Se algo aqui tivesse falso, aí a proposição seria falsa. Por exemplo, 30 é divisível por 3 e por 7. Ele não é por 7. Aí eu teria aqui um V e teria aqui um F, né? Se eu tenho um V e um F, no E, ela não pode ser verdadeira. Evandro, mas tem muita letrinha, muita regra. Então, se liga nisso. Para ser verdadeira, quando a gente fala do conectivo E,
as duas proposições precisam ser verdadeiras. V e V. Só V e V vai transformar ela verdadeira. Olha aqui um outro exemplo. Eu botei aqui um exemplo. P, né? Proposição P. 13 é um número primo. Só pode ser divisível por 13 e por 1. Então é verdadeira a proposição aqui, essa primeira, né? P. Na proposição Q está escrito o quê? O pentágono tem 5 lados. De fato, o pentágono é uma figura geométrica, um polígono de 5 lados, né? Então isso aqui, ó, também é uma verdade. Aí ele pega o quê? É P e Q, né? Tipo, escreva P e Q. Quem é P e Q? Que o segundo flexo quer dizer P. Já vimos aqui, não pode esquecer. Então, P e Q. Quem é o P? 13 é um número primo. E, porque ele quer o P, E, vou botar aqui o E, Q. E o pentágono tem 5 lados. Se eu vejo que, já analisei que 13 é um número primo, então isso aqui é uma verdade, né? Uma verdade. E o pentágono tem 5 lados, também é uma verdade. A proposição, ela é verdadeira, verdade. Tá certo? Então, esse aí é o segredo do conectivo E. Quando duas forem verdadeiras, V e V. Fora isso, a proposição é falsa. Só para finalizar essa parte do E, por exemplo, 13 é um número primo, verdade. O pentágono tem 6 lados, falso. No E, P e Q, ele não seria verdadeiro, porque eu ia ler 13 é um número primo e o pentágono tem 6 ou 4, né? 6 lados, por exemplo. Isso é falso. E V e F, na tabela do E, né, é falso. Só pode ter verdade e verdade. Ok? Então, deixa o likezinho aí, compartilha e continua aí que vem mais novidade agora para você, hein? Mais novidade agora. Vamos falar do OU. Conectivo ou chamada disjunção. Símbolo dele, como nós falamos anteriormente, é o Vzinho. Ó, chapeuzinho, ou o Vzinho. Beleza? Então, ou disjunção. O pessoal vai se perguntar por que o E é chamado de conjunção e o O é chamado de junção. A conjunção está juntando, né? Vamos dizer, Evandro é simpático e chato, né? Então eu sou as duas coisas, simpático e chato. Agora você vai falar, Evandro é simpático ou chato? Né? Ele é uma coisa ou outra. Eu acho que eu fico mais por simpático, mas o chato chega pertinho. Uma brincadeira à parte, porque o ou ele acaba separando, né? Como se fosse uma coisa ou outra, não as duas. Né? Você é inteligente e atenciosa, ou seja, o E, né? Conjunção, estou juntando. Né? Agora fala, você é chata e desatenta. Não, ou você é chata ou linda, né? Ou você é chata ou você é linda. Você não pode ser as duas coisas no ou uma coisa ou outra, beleza? E eu sei que você é linda, beleza? Então vamos embora aqui para o nosso conectivo ou, disjunção, né? Vzinho. Proposição P. Buenos Aires é a capital da Argentina. Para quem não faltou a aula de geografia, vai falar assim, é verdade, beleza? Então, essa proposição P é verdadeira. Vou botar aqui de vermelho aqui. Estou pensando que estou com vermelho, estou com azul aqui, né? Então, essa aqui é verdadeira, a proposição toda, tá? Buenos Aires, capital da Argentina. Ponto. Verdadeira. Aí a proposição que diz o seguinte, Londres é capital da Inglaterra. Aí você também que não faltou aula de geografia, aula de história, você vai falar assim, não é verdade, Londres é a capital da Inglaterra. Aí você vai falar o quê? Que essa proposição é uma verdade. Olha que bacana. Aí seu professor, sua prova de concurso, né, cai para você escrever a proposição P ou Q, né? P ou Q. Ó, o O aqui, ó. Então você vai dizer o quê? Igualzinho. Buenos Aires é a capital da Argentina. Opa! E não pode. Ou, né? Londres é capital da Inglaterra. Tá certo? Então a proposição ou, não ler. Então a gente já corrige aqui para não ter erro. Aí você vai acertar na prova. Então, ó,
Buenos Aires é capital da Argentina, te viu que é verdade, beleza? Ou Londres é capital da Inglaterra, também é verdade. Então alguém vai falar assim, então a proposição ela é verdadeira, porque as duas são verdadeiras também, mas há um segredinho. No conectivo ou, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Aqui, outra observação, ó. P ou Q só será falsa se ambos forem falsas, né? Se ambas aqui forem falsas. Se ambas as proposições, tá? Se ambas forem falsas. Então aqui, se as duas são verdadeiras, beleza. Olha aqui o segundo exemplo, por exemplo, né? Meio redundante. Proposição P. 5 é um número par. Aí você fala, pô, 5 ele é um número ímpar. Então isso aqui tá falso, né? Aí a proposição que diz o seguinte, que o π é um número irracional. E de fato, ele é irracional. Ele tem um ponto aqui. Ele vale 3, 14, 15, 16, é infinito. Então ele não tem como ser um número racional, que eu escreva em forma de fração, que eu escreva que é um número inteiro. Não. Então ele é racional. Isso aí você já aprendeu na sua aula de matemática? Então, se o π é um irracional, então essa proposição é verdadeira. Aí se pede para escrever P ou Q, né? As duas, usando ou. Olha aqui, ó. 5 é um número par. Ó, 5 é um número par. Ou, ó o símbolo aqui do ou. Π é um número irracional. Aí você fala, 5 é um número par? É falso isso aqui, né? Mas o π é um número irracional? Aí você fala, é verdadeiro. Então, essa proposição do ou, quando tem pelo menos um verdadeiro, ela é toda verdadeira, tá certo? Verdadeira. Evandro, quando é que ela vai ser falsa então? O ou, conforme, aqui ó, a dica de vermelho aqui ó, P ou Q só será falsa se ambos forem falsos, quer ver? Vamos imaginar aqui, eu tenho a proposição P aqui, que diz assim, 2 é um número ímpar. Aí tem a proposição Q, que fala assim, Evandro é italiano, né? Aí se pede aqui para escrever P ou Q, beleza? Aí vamos escrever P ou Q, né? Vou botar aqui de azul. Então P diz o quê? Que 2 é um número ímpar. Então vamos lá. 2 é um número ímpar, né? Como aqui é a proposição do ou, temos que colocar o ou Evandro é italiano. Agora a gente vai aqui analisar essas proposições. 2 é um número ímpar. Você fala, não é, ele é par, concordo. Então isso aqui é uma mentira, é uma falsidade, né? Isso aqui é falso. Evandro é italiano. Será que eu sou italiano, falando esse idioma todo? Né? Claro que eu não sou, eu sou português, sou brasileiro. Então aqui, ó, essa proposição também ela é falsa. E quando eu parto para o ou, eu vou escrever Evandro é o número. 2 é um número ímpar, que é falso, ou Evandro é italiano. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. No 2 é número ímpar? Não, isso é falso, né? Falso. Ou Evandro é italiano? Também não, isso é mentira, eu sou brasileiro. Falso também. Nada contra o italiano, eu sou brasileiro. Então aqui nós temos um F e um F. Nós temos duas proposições negativas. Então no ou, isso aqui vai ser falso. Então essa proposição é toda falsa. Conforme a dica, P ou Q só será falso se ambas forem falsas. E ambas são falsas. Proposição falsa. Ok? Deixa destacadinho aqui, deixa de vermelhinho para você não se perder com isso aqui, tá? A dica doente já viu o quê? Que quando as duas são verdades, a proposição é verdade. E o resto então é falso. E na dica do conectivo ou, quando as duas são falsas, a proposição ela é falsa. Então o resto ele é o quê? Verdadeiro. Ó, nós vimos aqui
duas verdadeiras, logo, essa proposição aqui de Buenos Aires é capital da Argentina ou Londres é capital da Inglaterra, ela é toda verdadeira, tá? Toda verdadeira. Proposição verdadeira. No ou, temos duas verdades. A outra aqui, 5 é um número par, não é ímpar. Mas o pi é irracional, é verdade. Então, se tem um F, tem um V, mesmo tendo um F, também ela é toda verdadeira. Ela somente vai ser falsa no ou quando eu tenho as duas falsas. Então, 2 é um número ímpar, falso. Ou evolo italiano também é falso. As duas coisas são mentiras. Agora, gente, partilhando os exercícios, mas antes de exercício, peço de novo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, não vai custar nada, né? Não vai custar nada, tá com o dedo, inscrever-se, ativa o sininho de todas as notificações, dá um likezinho, compartilha, comenta se está gostando, está entendendo, está aprendendo, se quer mais vídeos, exercícios com esses assuntos de raciocínio lógico que caem em todo concurso de raciocínio lógico, tá certo? Então foram pedidos que me fizeram e eu estou aqui atendendo os pedidos de algumas pessoas, que eu sei também que é interesse teu que você está aí assistindo. Então tá com o dedo aí no like, se inscreva e vamos estudar. Aqui nós vamos construir, né? Construir a tabela verdade para as proposições. A gente estudou o E, né? Começamos a estudar o E, vimos a negação e vimos agora o ou, né? Vamos devagarzinho, vamos por parte. Então aqui, ele quer de qual proposição? Se lê P ou, né? O Bzinho, ou não, o tio é não que. Evandro, como é que eu vou montar isso? Parto da onde? Né? Para da onde? Eu vou fazer a minha tabelinha aqui, ó. Ó, eu sei de uma coisa, que o Evandro falou agora há pouco, que sempre começa com P, né? Proposição P, aí depois tem a proposição Q, beleza? Como só tem duas letrinhas, o Evandro falou o quê? Que vão ter 4 linhas, né? Ver se eu consigo botar 4 linhas aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então tem o P, tem o Q. Vamos começar primeiro montando aí a tabelinha que a gente já viu, né? Que ela é padrão, tá? Então, ó, no P e no Q, vou começar pelo Q, ó. Ele diz que primeiro você tem verdade aqui no Q, depois é falso, depois é verdade, depois é falso. Se eu tenho uma verdade aqui no segundo, né, que no caso é o último das letras, né, aí eu vou dobrar aqui, ó, vezes 2, né? Então, vezes 2 quer dizer, se eu tenho uma verdade, eu vou ter duas verdades, VV e F. Ó, sempre assim, ó, V e V, V e F, FV e F e F. Evandro, só isso só para poder construir a tabela? Não. Agora, o que ele quer mais aqui? Ele quer uma não que, né? Então, ele quer aqui uma negação de que. Ó, negação de que. Então, ele vai montar, tá? Vai colocar negação de que. E ele quer também, ó, óbvio, que o que ele pede pra gente é o quê? É o P, né? Onde nós queremos chegar. Ou, eita, que esse meu não aqui quase que não saiu, né? Você queria só que eu errasse para ver usando paninho, né? Sei que você queria isso. Ou não que. Pronto. É isso que ele quer da gente, tá? Que a gente monte essa tabela aqui. O P ou não que. Então vamos embora. Já montamos o P, já montamos o Q. E não que é o que? A negação de que. Então eu vou levar aqui para a linha do que, ó. Onde for verdade, eu vou negar a verdade. Quem nega uma verdade, fala uma mentira, é falso. Quem nega uma falsidade, uma mentira, fala uma verdade. Quem nega uma verdade, fala uma mentira, é falso. Quem nega uma mentira, fala uma verdade, é verdadeiro. Agora, iremos partir para o que ele nos pediu, que é o tal do P ou não que. Para onde eu vou ficar focado? Eu vou olhar para o P, né? Eu vou olhar para o P, que é o que me interessa. Vou olhar para o P, esse aqui, ó. E vou olhar para o não que, tá? Isso que eu montei ele aqui agora. Vou olhar para o não que. Aí, Fabio, que botou o que? Porque eu tenho que negar o que. Então tem que ter o que aqui também. Tem que ter o P e o que. Agora eu vou usar P ou não que. Como é que eu trabalho com o ou? Evandro falou aqui agora.
né? Para ser falso no ou, temos que ter duas falsidades. Olha aqui o exemplo, duas mentiras. 2 é um número ímpar, falso. Evandro é italiano, falso. Então a proposição é toda falsa. Então quando eu tenho 2 falsos é falso, então o resto é verdadeiro. Então vamos lá. P é o quê? P, verdadeiro. Já é verdadeiro aqui, olha que beleza. P ou não que? P, verdadeiro. Ou não que, falso. Se eu tenho um verdadeiro, ele vai ser verdadeiro. Olha a outra linha. P, verdadeiro. Já sei que dá verdadeiro, porque tem o pelo verdadeiro. E não que também é verdade. Então, verdadeiro. Ó, P ou não que? P é falso. Ou não que. O não que é falso também. Então, duas falsidades torna a proposição falsa. E aqui eu tenho P falso, mas eu tenho não que verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeira. A tabela nossa do P ou não que, ela está preenchida, está completa, de forma simples, tranquila e magnânima. Não tão linda como a sua no caderno, com reguinha bonitinha, aquelas canetinhas coloridas, mas o importante é estar aqui no sangue, né? Vamos montar agora, a letra B, a tabela do não P e, chapeuzinho E, não P e não que, tá certo? Vamos lá. Evandro falou que começa sempre pelo P e pelo que é, porque fala de P, que aqui, né? Então, P, fazer uma linhazinha aqui, ó. P, aí eu vou montar aqui o que, né? Que é aquilo que não muda. Se só tem 2 letras, eu sei que só vão ter 4 linhas. Aí você fala, não fala só 4 linhas, tem tabela de 8 linhas, tabelas maiores, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Evandro, que linhas tão grandes são essas? Sei lá. Se a gente precisar aí, né? A gente depois passa o serrote ali e corta se não precisar. Então, ó, P e Q, né? Começamos por eles. Aí, ó, ele quer o que aqui? Ele quer um não P. Vamos botar o não P, ó. Então, a negação de P, tá? Ele também quer aqui um não Q, ó. Então, aqui, ó, a negação de Q. E ele quer, ó, óbvio, que é a letra B em suma, né? Não P e não Q, que é onde nos facilita fazer esse processo antes, tá? Então, não P e não Q. Olha aí, tô faltando até linha aqui, ó. Então, vamos embora nessa, né? Não P e não Q. Esse aqui, ó. E vamos montar de forma bem rapidinha para você entender e não ter dúvida. Ah, o Evandro falou, começa, né, quando tem o P e o Q, começa pelo Q, o segundo, né? E o último, no caso, P e Q, é o segundo, mas é o último. Então, começa com um V só. Um V, aí depois bota F. Um V, bota F. Aí volta para o primeiro, para o anterior, e dobra o V, né? Dobra é o dobro, eu vou multiplicar por 2. Então, ó, 2V, V. Então, F. Olha que a gente não erra, né? VV, VF, FV, FF. Ó. Sempre assim. Sempre assim, sempre assim. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer negar o P, né? Não P que ele quer. Então, não P, ó. Tudo que for verdade, estou negando. Quem nega uma verdade fala uma mentira. Falso. Quem nega uma verdade fala uma mentira. Falso. Quem nega uma mentira fala uma verdade. Verdadeiro. Quem nega uma mentira fala uma verdade. Verdadeiro. Então, neguei o P. Do lado aqui eu vou negar o Q. Só isso. Negar o Q é a mesma coisa. É dizer não ao Q. Isso não Q. Isso não. Então, quem nega uma verdade fala uma mentira. Falso. Quem nega uma mentira, uma falsidade, fala uma verdade. Verdadeiro. Quem nega uma verdade fala uma mentira. Falso. Quem nega uma verdade fala uma mentira. Ou fala uma verdade. Quem nega uma mentira, uma falsidade, fala uma verdade. Verdadeiro, Evandro, rápido está preenchendo, é fácil. Esse método alívio de ser é muito fácil. E agora, a gente vai ficar focado aqui, ó, não P e não Q. Olha, focado em não P,
não P e não Q. Olha, o P e o Q que você vai fazer? Montamos o não P e o não Q porque ele, né, ele quer aqui. E claro, não pode esquecer desse conectivozinho aqui que é o E. E a gente estudou que no conectivo E, né, ou melhor, no conectivo E, o chapeuzinho, só vai ser verdade quando as duas proposições forem verdadeiras, tá? Quando não tiverem duas verdadeiras, é mentira. Então, ó, Evandro, não P e não Q. Já circulei aqui, ó. Se eu tenho aqui duas mentiras, óbvio, no E vai ser uma mentira. Evandro, se falou que só vai ser verdade quando as duas forem verdades. Eu já estou olhando aqui, Evandro, ó, só na última que as duas foram verdades. Então, se só na última, só a última é verdadeira. Então, o resto é falso, ó. Aqui tem uma falsa, aqui tem uma falsa, então torna, aqui tem duas, tudo falso. Então, ó, somente a última, ela é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho verdade com verdade. E no E, V e V é igual a V. Beleza? Então, fazendo isso aqui, você não erra. V e V, verdadeira. Ó, então, fizemos uma aqui do OU, né? O OU só vai ser falso quando tiver duas falsas. Então, o resto é verdadeiro. E o E só vai ser verdadeiro quando tiver as duas verdadeiras. Então, o resto é falso. Então, aqui, ó, FF falso, FV falso, VF falso, V e V verdadeira. Então, montamos as duas tabelinhas que foram... Como aprender as negações? É aprender a negar proposições, né? Então, as negações, elas são muito utilizadas também em provas, tá? Então, aqui eu vou trazer umas dicas bacanas para vocês. E eu tenho certeza que você mesmo, não viu essa dica em cursinho. Você não viu. Presta atenção aqui. Negação do E pelo OU, tá? Negação só para quem não sabe, o E, ele é simbolizado por esse circunflexo. E o OU, vou botar até aqui pertinho dele, né? Ó, o E é o circunflexo. E o OU é o V, tá certo? Então aqui, a negação de um pelo outro. Qual é a dica, Evandro? Você falou que o cursinho deu a dica pra gente? Então, vamos lá, a dica. Dica para negar o OU ou para negar o E. Serve tanto para um como para outro. Então a dica é a seguinte, ó. Troca um pelo outro. Quem é um pelo outro, Evandro? O E pelo OU ou o OU pelo E, tá? E o E, né? E nega tudo. Então, ó, troca um pelo outro e nega tudo. Ah, Evandro, é só isso? Só isso. Muito tranquilo. Você vai tirar de letra com essa dica aqui. Então, vamos lá. Essa dica aqui pra gente vai valer ouro. Vai valer ouro. Então, como é que eu faço aqui no exemplo? Qual a negação de? Então, pede negação. Faz calor e vou à praia. O conectivo aqui, ó, é o E, né? Evandro, qual é a dica aí? Troca um pelo outro. Troca o E pelo OU, né? Então, aqui, ó, vai virar OU. Ah, é só fazer isso, trocar o E pelo OU? Não. Troca um pelo outro e nega tudo. Troca um pelo outro e nega tudo. Então, ó, se é para negar tudo, temos duas proposições. Faz calor e tem vou à praia. Então, vamos negar. Ó, não faz calor, ou trocamos, ou não vou à praia. Pronto. Negamos a proposição. Troca o E pelo OU e nega tudo. Então essa aqui, ó, é uma negação, ó, não, e aqui não. É só formar a proposição composta, né? Vamos na segunda aqui. Viagem ou caso, qual é melhor? Aí você fala, ixi, eu quero viajar, né? Ou eu quero casar, mas aqui o conectivo já é o OU, né? O OU fazer o quê? Vou trocar a negação de E pelo OU e do OU pelo E. Então aqui vai virar E. Então, troca o conectivo E pelo OU, né? Ou, no caso, o OU pelo E, troca um pelo outro e nega tudo. Então, negar é falar o quê? Não viajo
ó, tá aqui já, ó, em cima, para não ter o problema de esquecer, nega de novo, nega tudo. Não caso. Então, nem uma coisa nem outra, a pessoa não vai viajar nem vai casar, né? Então, aqui já negamos a proposição, tanto a proposição e como a proposição ou, tá certo? Entenderam aí? Tranquilo? Bota no chat, bota nos comentários e vamos continuar. De antemão, o seu likezinho ajuda muito o nosso canal e vai ajudar muitas pessoas também que estão estudando e precisam também dessas dicas valiosas. Quer mais dica? Vamos lá. Hoje tem muita dica valiosa e também questões. A gente começa aqui com a teoria, que já as dicas, os exemplos, né, que já é uma prévia dos exercícios, mas logo depois a gente tem exercícios de questões de prova, de concurso para resolver aqui, hoje. Não sai daí não. Vai chamando mais gente compartilhando. E a negação agora do se então. O se então, para quem tem dúvida ou esqueceu, tem esse conectivozinho aqui, ó, que é uma setinha apontada para a direita, tá? Só apontar para a direita, você não pode confundir com aquelas duas pontas não. Aquela ali é bicondicional. Então, Evandro, qual é a negação do se então? Ah, tem dica? Tem dica. Então vamos lá, vou colocar qual é a dica aqui. A dica para você negar uma proposição com o se então é a seguinte: usa a palavra mané para não esquecer, tá certo? Evandro, mané? O que é mané, Evandro? Mané quer dizer, sabe o quê? Quer dizer mantém e nega. Hã? Mantém e nega? É. Então manter o que e negar o que, mano? Você vai manter a primeira proposição. É a primeira proposição. Tá? Manter a primeira. Mantém e, vai usar o conectivo e, tá certo? E vai negar quem? Vai negar a segunda proposição. Tá? Negar a segunda proposição. Então, ó, mantém e nega. Esse é primordial. Então, vamos ver na prática aqui. Qual a negação de se Renato é vascaíno, então Marcão é fluminense? Você falou mantém e nega. Mantém e nega. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Eu tenho aqui o C, né? Tenho aqui o C. Então, quero negar. Mantém e nega. Manter o quê? Eu vou manter a primeira. Renato, né? Renato é vascaíno. Então, ó, Renato é vascaíno. Manter, tá? Vascaíno. E nega. Esse C, ele some. O então também, porque vai entrar o E. Então, Renato é vascaíno e nega. Eu vou negar a segunda proposição, ó. Eu vou negar, ó. Quando eu falo que Marcão é fluminense, eu quero negar. Renato é vascaíno e Marcão. Opa, aqui o tio é só em cima, não tem cedilha não. E Marcão não é fluminense. Evandro, é só isso? Só isso. Na proposição sem então para negar, usa a palavra mané. Né? Mantém e nega. Mantém a primeira, Renato é vascaíno, continua Renato sendo vascaíno, tá? Então, esse sem então, ele vai sumir, tá? Eu estou negando essa proposição aqui. Então, virou o que aqui? O E. O E vai ser o conectivo para ligar a primeira com a segunda. Vai ligar a primeira mantendo com a segunda negando. Então, se Marcão é fluminense, o tricolor, né? Então, negando, Marcão não é fluminense, tá certo? Se vocês gostarem por enquanto, então vamos ter mais. Deixa o seu likezinho, compartilha, se inscreva no canal. Você mesmo, deixa um likezinho, não custa nada, que a gente vai continuar aí. Espero que vocês estejam gostando das dicas, tá certo? Tira um print das dicas aí, para a gente poder ir para a próxima. Agora, pessoal, vamos ver aqui a negação do todo, da palavra todo, né? Também é muito utilizado em provas de raciocínio lógico. Não esqueça do likezinho e compartilhar, porque é muito importante para a galera. Vamos espalhar essa rede do bem, tá certo? Ó, a negação do todo.
você pode usar a seguinte dica, o macete, né? A dica de ouro é pé mais não. Evandro? Pé mais não? Sim, pé mais não. O que significa o pé? O P. Opa! O P quer dizer pelo menos um. E mais um não, né? Pelo menos um. O E quer dizer existe um. Existe um. E o A de algum. E mais um não, né? Mais o não. Está negando, mais o não. E mais o não. Pegando só isso. Então, ó, quando eu vejo aqui o exemplo, qual a negação de todo político honesto? Eu posso negar, eu posso encontrar na prova, negando pelo menos um político não é honesto. Então, ó, posso negar pelo menos um político, né? Pelo menos um político. Aí eu uso não, ó. Não é honesto. Tá? Você pode também encontrar, quando pedir a negação, existe um político que não é honesto, né? É honesto? Que não é honesto. Que não é honesto. E também você pode encontrar na prova a negação desse todo aqui, tá? Algum. Então, algum, né? Algum, mas não. Algum político não é honesto. Então, as três formas eu posso negar o todo, tá certo? Então, como é que você vai fazer? Usa o pé mais o não. Pé, pelo menos um. O E, existe um. E o A, algum. E mais o não, tá? E aí você fala assim, qual é a negação de todo político honesto? Você pode encontrar lá na sua provinha pelo menos um, mais o não. Pode encontrar existe um, né? Mais o não. E pode encontrar algum, mais o não, tá certo? Então aqui, ó, são as dicas bacanas de raciocínio lógico para você arrebentar na sua prova, beleza? Vamos agora aqui ao exercício, né? Exercício de provas. Ó, aqui a primeira diz assim, ela quer o seguinte: uma negação lógica para a afirmação. Aí tem a afirmação aqui, ó. Marcelo é alto ou Sofia é baixa. Então ele quer o quê? Uma negação aqui, negação lógica, tá? Você não deixou o seu like não, hein? Deixa o likezinho aí, compartilha, hein? Custa nada. Você não vai gastar nada do seu bolso. O que você mandar de bom, Deus vai te mandar em dobro, em triplo, certo? Vamos nessa então, brincadeira à parte. Então, a negação lógica para a afirmação. Marcelo é alto ou Sofia é baixa. Primeiro você vai olhar, segundo quem está falando aqui nesse vídeo de hoje, já dei as dicas aqui, ó. Qual é o conectivo aqui? O conectivo aqui, ó, é o ou, né? O ou. Então, ó, Marcelo é alto é uma proposição. A outra é Sofia é baixa. Então, ó, uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou. Como é que eu nego o conectivo ou? Usando o conectivo e. Evandro, é isso? Só isso. Mas troco o ou pelo e nega tudo. Troco o ou pelo e nega tudo. Fosse o e, troco o e pelo ou e nega tudo. Então aqui no caso, troco o ou pelo e e nega tudo. Então, vamos botar aqui, Marcelo é alto, então Marcelo, não. Sofia é baixa? Sofia, não. Como é que a gente vai olhar para a gente não se perder? Letra A, né? Se é para trocar pelo e, Marcelo é alto ou, então essa aqui, ó, já está fora.
porque é para trocar pelo E. A letra B, se Marcelo não é alto, então não é assim então, né? Não é assim então, troca o O pelo E. A terceira, Marcelo é alto, E, pode ser essa aqui. A D, Marcelo não é alto, E, pode ser também essa aqui. E a E, se Marcelo é alto, então Sofia é baixa, então também tem nada a ver com o C então. Então a gente vai ficar agora entre a C e a D. Mas agora vamos olhar para a parte da negação. Troca o O pelo E e nega. Marcelo não é alto. A C fala Marcelo é alto. Então já não é a letra C, tá certo? Então, ó, Marcelo não é alto. E, aqui, ó, coletivo aqui, ó. E, negou. Sofia não é baixa, negou. Marcou a letra D, acertou. Beleza? Se está gostando, deixa o likezinho. Vamos para as próximas questões de concursos públicos. Certo? Tira o print aí. Segunda questão, concurso aqui do nosso momento de aquecimento aí, né? Resolvendo questões. A negação da proposição. Se é outono em Gramado, então a temperatura está amena, tá? Você está aqui. Então, se é outono em Gramado, então a temperatura está amena. Então essa aqui é a nossa proposição. Então o que ele está querendo? A negação. A negação de quem? Da proposição se então, tá? Então eu tenho aqui o se e tenho aqui o então. E a gente viu agora há pouco também nas dicas, quando eu preciso negar o se então, é só usar aquela dica do mané, né? Mané. Que é mané, Evandro? Mantém e nega. Mantém, nega. Vamos lá. Quando eu vou usar essa dica, mantém e nega, eu já sei então, né? Eu já tiro logo o se então. Tiro logo o se então. Já vou olhar aqui nas opções. Letra A. Se não é outono em Gramado, então a temperatura não está amena. Aqui tem o se então, ó. Esse aqui tem o se então e é para tirar, essa aqui já não é. Letra B. É outono em Gramado e está frio. Letra C. Não é outono em Gramado e está calor. Letra D. É outono em Gramado e a temperatura não está amena. E letra E. É outono em Gramado e a temperatura está amena. Então, já de cara aqui, já descarta a letra A, né? Evandro, mané, mantém, nega, mantém. É outono em Gramado, tá? Então, eu já vou olhar aqui, ó. A letra da tia não é outono, totalmente errada, né? A letra B é outono em Gramado? Pode ser. A letra C não é outono em Gramado, então essa aqui, ó, tá fora, né? Porque é outono, mantém, né? A letra D é outono em Gramado, a letra E é outono em Gramado. Então a gente está aqui entre B, D e E, tá certo? Então mantém, nega, mantém. É outono em Gramado e, né? E, ó. E, aí eu vou de novo olhar, né? B, D, E. É outono em Gramado, tem o E. É outono em Gramado, E. É outono em Gramado, E. Então, resta agora negar, né? A temperatura está amena. A negação da temperatura está amena, a temperatura não está amena. Então, é outono em Gramado, a temperatura não está amena. E tem nada a ver aqui, ó, está frio. Já era. É outono em Gramado, a temperatura não está amena. Beleza. E a última é outono em Gramado, a temperatura não está amena, não negou nada. Então aqui, ó, letra D, tranquilamente. Mantém, é outono em Gramado. É outono em Gramado. E, olha o E aqui, ó. Olha o E aqui. E a segunda proposição eu vou negar. A temperatura está amena e a temperatura não está amena. Negou certinho. Letra D. Vamos para a próxima aqui, gente. Sempre, para quem chegou depois aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa o likezinho, comenta, compartilhe, participe com a gente no chat, que aqui tem muita dica bacana, muito macete que eu sei que você não viu em algum curso, nos seus estudos, está vendo agora. Mas você já viu também, beleza, palmas para o seu professor, para a sua professora. 3. A negação da proposição. Todo estudante de Fortaleza gosta de matemática. Evandro, como é que eu vou negar essa proposição? Vimos agora também as dicas. Você chegou agora, depois, quando acabar aqui esse momento, né? Você assiste de novo,
Você vai ver as dicas logo no começo. A negação do e, a negação do ou, a negação do todo, a negação do sem então, tá? Então aqui, ó, a negação aqui de quê? Do todo, né? Todo estudante de Fortaleza. Então tem que negar esse carinha aqui. E na dica a gente viu o quê? A negação do todo é o quê? Vou usar o pé. Pé, mas não. Essa foi a dica de ouro. Pé, mas não. E o pé, mas não, o P pelo menos um, o E existe um, e o A algum, mas o não. Ai, não entendi nada. Faz tudo parte da nossa aulinha, depois você assiste de novo, né? Então eu vou ver aqui, ó. Pelo menos um. Tem alguma coisa aqui de pelo menos um? Tem pelo menos um aqui embaixo. Pode ser, né? Tem que ter a negação também. Existe um. Não tem nada de existir um aqui. Algum, o A de algum. O A de algum também não tem. Pode ser que seja a letra E, mas vamos analisar aqui. O que é o PEA? É o pelo menos um, existe um e algum, mas não. Então, ó, se eu quero negar todo estudante de Fortaleza gosta de matemática, ou pelo menos um, existe um ou algum. Nenhum está de fora, não tem como. Todos não está negando nada, então está fora. Né? Há estudantes de Fortaleza que gostam de matemática, também não está negando nada. Né? Há quem gosta de matemática e não é estudante de Fortaleza, também não tem o pelo menos, o pelo menos um, o existe um, o algum, que a gente já viu agora há pouco. Pelo menos um. Ó, estudante de Fortaleza, pé, pelo menos um, né? E o não. E de Fortaleza, não gosta de matemática. Então, usando esse macete, já fui de cara. Você viu quando eu coloquei aqui, a gente já foi analisando aqui, ó, a gente já foi certinho, tá? Só uma observação. No existe, né? Existe um, a pessoa poderia falar assim, o verbo existe, né? É o verbo, podia falar o a, né? Com H, né? Há estudante, há algum, né? Mas assim, há estudantes de Fortaleza que gostam, né? Tem que negar, não que não gostam, né? Ou há quem goste de matemática e não estuda de Fortaleza. Esse há quem goste, ele também, ele viola, porque é estudante de Fortaleza, não é há quem goste, tem que ser o estudante, tá certo? Então assim, ela ficou totalmente não consoante com a proposição verdadeira vermelhinha, tá certo? Então assim, a questão do verbo, né? Do verbo há, do verbo existe, né? No sentido de existir, tá certo? Do português. Então, pelo menos um estudante de Fortaleza não negou, gosta de matemática. Se você gostou, deixa o likezinho e, como você ficou até aqui, vou deixar as dicas de ouro para você agora. Tira o print, vai ser agora umas negações bacanas que você vai se amarrar. Aí o bônus aí para você agora, a dica para você que não deixou o like também, mas para você que deixou também, vamos embora aí, ó. Negação do algum. A gente tem algumas, né, proposições, algumas questões que pedem para negar o algum, né? E aí como é que eu vou me virar quando eu ver, por exemplo, né, sendo redundante, algum matemático é maluco? O algum, você vai usar a dica, né, pro algum. Neto não. É aquele outro futebol. Neto não, né? Onde o N é o nenhum, né? E onde o T, né, o neto, todos não, tá? Então, neto não, nenhum ou todos não, tá certo? Então, negando algum matemático é maluco. Então, nenhum, né? Então, vai ficar nenhum matemático é maluco, tá? Então eu neguei o algum. Então, algum, pelo menos um. Não, nenhum matemático é maluco. E a outra, do neto não, do todos não,
todos, ou todo, está no singular, né? Todo matemático, não é maluco. Todo matemático não é maluco. Então, se ele falar algum é maluco, eu vou negar esse algum, falar algum não. Todo matemático não é maluco, tá certo? Então, neguei aqui a dica neto não. NE de nenhum, de todos não, beleza? A negação do nenhum. A negação do nenhum, a gente vai usar a dica pé, né? Pé, Evandro, não é o pé, mas não. No nenhum é só o pé, né? O que é esse pé que tudo fala? O pé, pelo menos um, ó. Pelo menos um. O é o que? Existe um. E o a é o que? O a quer dizer algum. Então aí você escolhe aí qual fica melhor para você, né? Pode ser um dos três. Então, ó, quando eu quero negar o nenhum, ó, nenhum matemático é maluco. Eu vou falar pelo menos algum, ó, vamos dar aquela primeira aqui. Algum matemático é maluco. Podia ser, existe um matemático maluco. Ou poderia ser, pelo menos um matemático é maluco. A negação do nenhum, tá certo? A negação nenhum. Se eu ficar escrevendo tanto, só usar o pé. Algum matemático é maluco, né? Pelo menos, um matemático é maluco, tá? Ou né? Existe matemático maluco. Tanto faz. Vamos escrever aqui então, né? Algum. Vamos lá, pelo menos, que aí o pessoal tira o print. Pelo menos um, né? Então, pelo menos um, a dica. Pelo menos um matemático. Opa! Matemático é maluco. Tá? Vamos olhar aqui, que não vai fazer mal a ninguém. E a outra, algum, pelo menos, existe um. Então, existe um, já vem de cara. Tá? Tô negando nenhum. Existe um matemático. Existe um matemático maluco. Então, ó, alguém fala assim, não tem nenhum matemático maluco, vamos negar? Algum matemático é maluco. Opa, então não é nenhum, então algum. Aí a outra fala, não, pelo menos, né, um matemático é maluco. Eu falei nenhum, mas a pessoa está negando. Pelo menos um matemático é maluco. Ou então a pessoa fala, existe um matemático maluco. Então, todas as três proposições aqui está negando o nenhum. Beleza? Vamos agora aqui a negação do se somente se. Aqui, ó, aquele símbolozinho da setinha com duas pontas, né? A bicondicional. Na tabela verdade que a gente está sempre estudando, o se somente se, você percebe que ele é o oposto do ou, né? Então, o que é verdade, no se somente se é falso no ou. E o que é falsidade, o que é falso no ou é verdade no se somente se. Evandro, como assim? Vamos lá. No se somente se, né? Quando eu tenho tudo, vou botar aqui, tudo igual, da verdade. No se somente se. No se somente se, quando eu tenho tudo diferente, dá falso. Como assim? V com V, F com F, na verdade. Quando eu tenho tudo diferente, V com F ou F com V, dá falso. No ou, que é esse conectivo aqui, ó, ou, tá? Tá até aqui, ou. É o contrário. Então, se tudo lá, no se somente se, é verdade, então tudo igual não é verdade, então aqui no ou, tudo igual é falso. E se lá tudo diferente é falso, no ou, tudo diferente
é verdadeiro. Então essa é a negação de se somente se, é o ou, né? Então vamos lá, chove, por exemplo, né? Chove, se e somente se faz calor. Você vai trocar o se e somente se pelo ou. Então, ó, ou chove, ou faz calor. A negação de se somente se é o ou chove, ou faz calor. Troquei o se somente se pelo ou. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like, por favor, ajuda muito o nosso canal. Compartilhe, divulgue, deixe seu comentário, deixe ajuda no chat, no comentário, né? Mas pode perguntar pelo chat também, tá? Mas não deixe de deixar o seu like. Compartilhe, que aí nós vamos animar mais ainda para fazer mais vídeos. Já tem mais prontos de raciocínio lógico para você, beleza?